São 4 horas e 17 minutos quando o primeiro aviso surge no Centro de Informação de Combate do Porta-Aviões. Torpedo na água, rumo 087, distância de 8.000 jardas. As conversas param todas ao mesmo tempo. No ecrã tático desenha-se uma linha vermelha a leste do navio, a avançar direita ao través de estibordo. O computador calcula a velocidade da arma, projeta a trajetória e coloca ao lado do contacto uma contagem decrescente. 4 minutos e 12 segundos até ao impacto. Antes de o oficial de ação tática conseguir reagir, outra voz entra no circuito interno. Possível segundo torpedo, transiente detectado no setor sudoeste. 2 direções, 2 armas, um porta-aviões apanhado entre ambas. A ordem sai de imediato. Postos de combate, toda a tripulação aos postos de combate. As sirenes rasgam os corredores. As portas estanques fecham-se com estrondo. Os marinheiros avançam pelos túneis de aço, enquanto as equipas de controlo de avarias vestem o equipamento ignífugo e preparam os aparelhos respiratórios. No convés de voo, as operações de rotina são interrompidas e começa-se a aprender tudo o que possa deslocar-se. Um caça Super Hornet, designação FEA-18, acaba de apanhar o cabo de travagem, motores ainda ligados, enquanto os tratores correm para o puxar para fora da pista. Outros 2 caças estão presos às catapultas, asas dobradas, pilotos já com os cintos apertados. Nenhum dos 2 vai descolar. Na ponte, o comandante do porta-aviões mantém-se atrás da equipa de navegação, os olhos fixos na trajetória projetada do torpedo que se aproxima. Leme todo à esquerda. O timoneiro repete a ordem. Leme todo à esquerda. O navio começa a virar. Mais de 90.000 toneladas de aço resistem à manobra antes de responder lentamente. A proa move-se primeiro, a popa segue segundos depois. Os aviões amarrados ao convés deslocam-se contra as correntes de fixação, enquanto o casco se inclina na curva. A água branca sobe ao longo do costado de estibordo. Dentro do centro de informação de combate, a linha vermelha continua a fechar-se. 7.000 jardas, 6.800, 6.500. O porta-aviões já começou a afastar-se do ponto de interseção previsto, mas não depressa o suficiente. Às 4 horas e 18 minutos, o contratorpedeiro de escolta a leste comunica a confirmação visual de um pequeno contacto de superfície. Move-se depressa, rasteiro sobre a água, sem luzes de navegação. Não emite qualquer sinal de identificação, nenhuma transmissão do sistema automático de identificação, nenhuma resposta aos apelos rádio. O eco de radar aparece durante alguns segundos, desaparece na desordem das ondas e volta a surgir mais a sul. O coordenador de guerra de superfície do contratorpedeiro classifica-o como hostil, à espera de confirmação. Pouco depois, um terceiro contacto de radar surge escondido junto à assinatura de um petroleiro comercial que segue para norte. A pequena embarcação mantém-se do lado oposto do petroleiro, acompanhando a sua velocidade, usando o casco maior para camuflar a aproximação. Quase de imediato, o equipamento de apoio eletrônico deteta uma breve transmissão a norte do porta-aviões. Uma 4ª marcação. O oficial de ação tática estuda a geometria. Um contacto a leste, um a sudoeste, um escondido junto ao petroleiro, um algures a norte. As 4 posições desenham um arco largo à volta do grupo de ataque. Não é uma aproximação ao acaso. É uma formação a fechar-se. Às 4 horas e 19 minutos, as câmaras de infravermelhos do contratorpedeiro leste conseguem finalmente resolver a imagem do primeiro barco. É estreito, escuro, veloz. A proa desaparece repetidamente debaixo das ondas antes de voltar a subir entre lençóis de espuma. Atrás dele, o operador do sensor repara num carril de lançamento vazio, inclinado sobre a popa. O barco já disparou. Plataforma de lançamento confirmada. O contratorpedeiro transmite um aviso em frequência marítima internacional. Embarcação militar não identificada. Aqui é um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. Lançou uma arma contra uma formação naval americana. Para os motores e identifique-se imediatamente. Não há resposta. O barco iraniano vira para sul e acelera.
Às 4h20, o porta-aviões lança a primeira contramedida anti-torpedo. Um isco entra na água atrás do navio e começa a emitir uma assinatura acústica potente, imitando o sistema de propulsão do próprio porta-aviões. Outro dispositivo é largado da popa, produzindo um ruído mecânico mais alto do que as hélices reais do navio. Durante 3 segundos, o torpedo muda de rumo, a linha desvia-se em direção ao isco. Depois corrige. A linha vermelha volta a curvar-se para o porta-aviões. A arma rejeitou a contramedida. O comandante não desvia os olhos do ecrã. Continuar a virar. Os lemes mantêm-se a fundo. O navio expõe agora menos do seu costado de estibordo, mas a manobra cria um novo problema. Cada grau de curva expõe mais a popa ao contacto a sudoeste. Às 4h21, um breve clarão branco surge no horizonte sul. A vigia de sonar ouve o lançamento menos de 1 segundo depois. Novo torpedo na água, rumo 214. A segunda arma entra pelo sudoeste, dirigida às hélices e à casa de máquinas de leme do porta-aviões. Tempo até ao impacto, 6 minutos. O oficial de ação tática sobrepõe as duas trajetórias no ecrã e o padrão torna-se claro. O primeiro torpedo obriga o navio a virar à esquerda. O segundo espera exatamente por essa curva. Não estão apenas a tentar acertar no navio, estão a controlar para onde ele se pode mover. Às 4h22, o comandante ordena a descolagem imediata do helicóptero de prontidão. No convés, um Seahawk, modelo MH-60R, já gira os rotores. Os diretores de convés, agachados sob o vento das pás, guiam os pilotos para a frente, enquanto o convés permanece inclinado pela curva do navio. O helicóptero transporta radar de busca de superfície, câmaras de infravermelhos, sonoboias e sensores anti-submarinos. A missão é imediata: localizar os barcos de lançamento, seguir os torpedos e abrir um corredor de fuga para o porta-aviões. Descola às 4h23 e 16 segundos. Inclina-se para leste e desce em direção à superfície escura do mar. Enquanto o helicóptero se afasta, a imagem de radar a norte muda. O quarto contacto, até então escondido na desordem das ondas, acelera. 2 clarões curtos surgem junto à sua popa. Os sistemas de sonar detetam quase em simultâneo as 2 entradas na água. Mais 2 torpedos, setor norte. 4 armas correm agora na água. Uma a leste, uma a sudoeste, 2 a norte. As suas trajetórias projetadas formam uma caixa que se fecha à volta do porta-aviões. Dentro do centro de informação de combate, o oficial de ação tática observa as 4 linhas a convergir. Isto não é assédio, diz. Estão a tentar fechar-nos numa armadilha. O torpedo mais próximo ultrapassa as 5.000 jardas. A contagem decrescente continua a cair. 2 minutos e 41 segundos. 2 minutos e 40. 2 minutos e 39. E o porta-aviões continua a virar. São 4h24 e 4 linhas vermelhas convergem sobre o navio. A primeira aproxima-se de leste, rumo ao través de estibordo. A segunda fecha pelo sudoeste, apontada à secção de propulsão. Mais 2 entraram a norte. Uma cruza à frente da proa, a outra mantém-se mais afastada, numa posição que se torna letal caso o navio se afaste dela. Já não resta nenhuma direção segura. No centro de informação de combate, cada trajetória é atualizada várias vezes por segundo. As marcações mudam, as distâncias caem, os pontos de impacto projetados deslocam-se sobre o contorno do porta-aviões. Estão a sequenciar o ataque, observa o oficial de ação tática. Os torpedos não pretendem chegar todos ao mesmo tempo. Cada um foi posicionado para castigar uma manobra diferente. Se o navio virar para leste, expõe o costado ao par do norte. Se continuar a virar à esquerda, a arma do sudoeste ganha uma aproximação limpa à popa. Cabe às escoltas quebrar a formação. Aos 24 minutos e 32 segundos, o contratorpedeiro leste acelera, afastando-se do porta-aviões, e vira em direção ao primeiro barco de lançamento, cortando as ondas para se colocar entre o torpedo e o costado de estibordo. Um segundo contratorpedeiro vira para norte.
à procura dos 2 barcos escondidos além do horizonte de radar do porta-aviões. O cruzador mantém-se perto, assumindo o controle do anel de defesa interior. Pela primeira vez desde o início do ataque, o porta-aviões perde parte do seu círculo protetor. Manter as escoltas coladas ao navio deixaria os barcos iranianos disparar sempre fora de alcance visual. Havia que escolher, e a escolha custava proteção imediata em troca de uma hipótese de localizar os atacantes. Às 4h25, o Seahawk desce até 300 pés. O radar de busca de superfície varre o petroleiro a norte da formação. Cada vez que o feixe atinge o navio maior, o ecrã enche-se de um eco pesado que oculta tudo do lado oposto. O operador do sensor muda para infravermelhos e ali, junto ao casco do petroleiro, surge uma assinatura de calor estreita. O barco iraniano corre suficientemente perto para se manter dentro da sombra de radar do navio comercial. Os motores estão quentes, a esteira é curta e controlada. Atrás da cabina, a câmara do helicóptero mostra um carril de torpedo vazio. Terceira plataforma de lançamento identificada, a 1h25 e 46 segundos. O piloto mantém o helicóptero fora do alcance das armas e transmite as coordenadas pela rede de dados do grupo. O barco iraniano separa-se de imediato do petroleiro e acelera para sul, descoberto. Ao mesmo tempo, a equipa de sonar do porta-aviões emite novo aviso. O torpedo de leste ultrapassou as 5.000 jardas, já corrigiu a viragem do navio e aproxima-se do centro do costado de estibordo. O comandante ordena mais 5 graus de leme à esquerda. O navio inclina-se ainda mais na curva. No convés, tratores e aviões forçam as correntes de amarração. Os marinheiros permanecem agachados junto aos aparelhos estacionados, à espera de que o ângulo do convés estabilize. A água projetada pela proa varre em lençóis a secção dianteira. No ecrã tático, o primeiro torpedo fecha através das 4.000 jardas. Às 4h26, entra na água uma segunda contramedida. O porta-aviões larga outro isco acústico pela popa, enquanto o cruzador lança um dispositivo descartável várias centenas de jardas a estibordo. Juntos, criam 2 assinaturas de propulsão em competição. O torpedo desvia-se em direção ao isco do cruzador. A linha curva-se por 2 segundos. Depois volta a direcionar-se. Arma a reaquisitar o porta-aviões, distância de 3.000 jardas. O comandante mantém o leme a fundo. Não há ordem para reduzir velocidade. Os 4 veios de hélice continuam a impulsionar o navio pela curva, criando um campo de ruído amplo debaixo de água. Ruído que facilita o rastreio, mas que reduzir a potência tornaria impossível afastar o navio do ponto de impacto projetado. Aos 26 minutos e 41 segundos, o Seahawk registra outra mudança. Uma sonoboia largada a norte da formação transmite uma série de impulsos nítidos. Um dos torpedos do norte está a descer sob a camada superficial, procurando água mais fria, onde as contramedidas acústicas do porta-aviões perdem eficácia. Não segue o caminho mais curto, está a posicionar-se debaixo do ruído. A tripulação do helicóptero registra a nova profundidade e transmite-a ao contratorpedeiro que se dirige para norte. No mesmo instante, o primeiro torpedo cruza as 2.000 jardas. O centro de informação de combate fica em silêncio. Só se ouvem as chamadas de distância. 1.800, 1.500, 1.200. O porta-aviões quase completou a primeira fase da curva. A proa afasta-se do torpedo, mas o longo costado de estibordo continua exposto. Aos 27 minutos e 9 segundos, a arma desvia-se em direção ao segundo isco, passa atrás do ponto de viragem do navio, cruza a esteira e desaparece na confusão acústica. Ninguém sabe se perdeu o alvo. Então a água explode. O torpedo detona ao través de estibordo. Uma coluna de água sobe acima do convés de voo e desaba sobre os aviões estacionados. A onda de choque atinge o casco abaixo da linha de água, propagando-se pelo navio como um impacto metálico profundo. As luzes tremem em vários compartimentos. Um radar secundário sai do ar. Um elevador de armamento fica preso entre convéses. As equipas de controle de avarias reportam pequenas infiltrações junto a um espaço de serviço exterior.
mas nenhuma penetração no casco principal. O porta-aviões continua sob potência própria. No centro de informação de combate, ninguém reage. Ainda há 3 torpedos na água. Aos 27 minutos e 31 segundos, o contratorpedeiro leste comunica que o primeiro barco iraniano mudou de rumo. Em vez de continuar para sul, volta a aproximar-se do grupo. O contratorpedeiro chama-o de novo. Embarcação militar iraniana, pare os motores imediatamente. Qualquer ação hostil adicional será respondida com força defensiva. Não há resposta. A velocidade do barco aumenta. A peça de 5 polegadas do contratorpedeiro roda em direção ao contacto, eleva o cano e para. Nenhum disparo é feito. Às 4 horas e 28 minutos, o receptor de aviso do Seahawk dispara. Um sinal de radar bloqueou o helicóptero vindo do terceiro barco junto ao petroleiro. Breve, estreito, deliberado. O piloto sobe e afasta-se enquanto o operador do sensor continua a acompanhar o contacto de superfície. Uma segunda sonoboia cai na água atrás do helicóptero e deteta de imediato o torpedo do norte, que está a subir de novo em direção à superfície, a marcação a cruzar diretamente a proa do porta-aviões. Aos 28 minutos e 46 segundos, o oficial de ação tática vê a única abertura que resta. O navio já não pode continuar a virar à esquerda. O torpedo do sudoeste avança sobre a popa, enquanto a arma do norte se prepara para cruzar à frente. A geometria mais segura é também a manobra mais arriscada. Virar em direção ao torpedo do norte, apresentar a proa estreita em vez do costado, obrigar a arma a corrigir no último instante, a curta distância. A recomendação chega ao comandante. Ele olha para as trajetórias projetadas menos de um segundo. Guinar à direita, rumo 015. O timoneiro repete a ordem. O porta-aviões inverte a curva. Por toda a formação, as escoltas ajustam-se de imediato para não cruzar o caminho do navio principal. O cruzador afasta-se para fora. O contratorpedeiro do norte aumenta a velocidade. O contratorpedeiro leste reduz o ângulo de aproximação. Durante alguns segundos, 3 navios de guerra americanos manobram dentro de uma faixa de água cada vez mais estreita, com torpedos a moverem-se entre eles. Aos 29 minutos e 24 segundos, a proa do porta-aviões assenta para norte. O torpedo que se aproxima está agora diretamente à frente, a 1.900 jardas. O navio segue em frente. O Seahawk sobe acima do contacto e vira a câmara de infravermelhos para norte. Um quarto barco iraniano surge na escuridão, quase parado, posicionado exatamente sobre o novo rumo do porta-aviões, motores em ralenti, proa virada para a formação americana. No convés de popa, várias figuras movem-se à volta de outro tubo de lançamento. O operador do sensor amplia a imagem. Está a carregar-se um torpedo para disparo. Quarto barco a preparar novo lançamento. Dentro do centro de informação de combate, o torpedo do norte muda de velocidade. A trajetória estabiliza. O computador identifica de imediato a transição. Arma a entrar em ataque terminal. A contagem aparece junto à proa do porta-aviões. 59 segundos, 58, 57. E mesmo à frente, o quarto barco prepara-se para disparar de novo. São 4 horas e 30 minutos e a contagem chega aos 52 segundos. Torpedo com rumo 014, distância de 1.400 jardas. O porta-aviões continua a virar em direção à arma, a proa a assentar sobre o novo rumo. Mas 90.000 toneladas de aço não mudam de direção instantaneamente. O torpedo do norte já está dentro da formação, a mover-se pela faixa estreita de água entre o porta-aviões e a escolta dianteira. No centro de informação de combate, o ponto de impacto projetado desloca-se da proa de estibordo para a linha central. O oficial de ação tática acompanha os números a cair. 48 segundos. Sobre a água, o Seahawk mergulha numa descida acentuada, desce abaixo dos 200 pés e acelera em direção à trajetória projetada do torpedo. A tripulação não vê a arma sob a superfície. Voam em direção a uma coordenada gerada por previsão informática de sonar, com poucos segundos de antiguidade. O operador do sensor
Arma uma contramedida acústica descartável. Pronto. O piloto mantém a aeronave rente às ondas. Largar. O dispositivo cai do helicóptero e atinge a água 800 jardas à frente do porta-aviões, começando de imediato a emitir uma assinatura de propulsão desenhada para parecer maior e mais ruidosa do que o navio atrás dela. O torpedo reage. A trajetória desvia-se 3 graus para leste. Por um instante, o ponto de impacto projetado afasta-se da proa do porta-aviões. Depois, a arma corrige de novo. Contramedida rejeitada. Restam 36 segundos. O contratorpedeiro do norte já está em movimento. O seu comandante ordena a aceleração máxima e vira o navio através da lhama de aproximação do torpedo, largando o próprio isco pela popa, criando deliberadamente um alvo acústico mais forte entre a arma e o porta-aviões. A manobra coloca o contratorpedeiro a menos de 1 milha à frente da proa do navio principal. Ambos viram, ambos aceleram. As trajetórias cruzam-se dentro da mesma faixa de água. Na ponte do contratorpedeiro, o oficial de quarto anuncia a marcação do porta-aviões a cada 5 segundos. Porta-aviões a estabilizar para norte. Distância a diminuir. Manter separação. Aos 30 minutos e 35 segundos, o torpedo muda de alvo. A linha vermelha afasta-se do porta-aviões e curva-se em direção à esteira do contratorpedeiro. Arma a desviar-se para oeste. O oficial de ação tática do porta-aviões não reage com alívio. O torpedo abandonou o navio principal, mas fecha agora sobre uma escolta americana a curta distância. O contratorpedeiro aumenta a velocidade. O isco mantém-se várias centenas de jardas atrás, a difundir o padrão acústico de uma grande instalação de propulsão. O torpedo segue-o, corta a esteira e vira para o alvo falso. Distância ao contratorpedeiro, 700 jardas. A ponte ordena leme todo à direita. O navio inclina-se com força enquanto a proa se afasta. O torpedo passa atrás da popa. Aos 30 minutos e 52 segundos, detona. A explosão levanta uma parede de água acima do convés de popa do contratorpedeiro. A onda de choque atinge o casco e propaga-se para a frente através do navio. As consolas tremem, os equipamentos suspensos abanam nos suportes, os ecrãs de sonar enchem-se de interferência. Durante vários segundos, todos os sensores subaquáticos da formação interior ficam saturados. O torpedo do norte desapareceu, mas também desapareceu a visão clara do grupo sob a superfície. Aos 31 minutos e 4 segundos, o quarto barco iraniano dispara de novo. O Seahawk vê o lançamento. Uma forma cilíndrica longa sai do carril de popa, cai na água e desaparece sob um rebentamento de espuma branca. Nova arma na água. O quinto torpedo entra diretamente à frente do porta-aviões. O momento é deliberado. A detonação anterior encheu o mar de energia acústica e os operadores de sonar ainda separam contactos reais de ecos, destroços e da onda de pressão em desaparecimento. Durante os segundos seguintes, a nova arma é quase invisível. O ataque não foi concebido apenas para danificar o porta-aviões. Foi pensado para cegar as suas escoltas o tempo suficiente para criar nova oportunidade de disparo. Aos 31 minutos e 22 segundos, o quarto barco afasta-se e acelera. O Seahawk mantém contato visual enquanto a imagem de sonar do porta-aviões recupera lentamente. O quinto torpedo surge a 4.000 jardas, aproximando-se quase de proa a proa. O oficial de ação tática transfere a trajetória para todos os navios da formação. O comandante do grupo de ataque já viu o suficiente. 4 barcos iranianos lançaram várias armas, ignoraram avisos repetidos e continuaram a manobrar para novos ataques. A ordem percorre a rede tática. Intenção hostil confirmada. Autorização para disparar contra as plataformas de lançamento. Às 4h32, o contratorpedeiro leste bloqueia o primeiro barco iraniano, que inverteu o rumo e volta agora em direção ao petroleiro que antes usara para se esconder. A tripulação parece preparar o lançador de popa para nova sequência de disparo. A peça de 5 polegadas acompanha o contacto. Um último aviso é transmitido, sem resposta. O primeiro tiro atinge a água mesmo à frente do barco.
lançando espuma sobre a proa. A tripulação iraniana não para. O barco vira bruscamente em direção ao petroleiro comercial. O contra-torpedeiro ajusta a solução de tiro. O disparo seguinte atinge a secção de máquinas da popa. O barco perde velocidade de imediato. A esteira desfaz-se. O casco vira de lado às ondas e afasta-se do petroleiro à deriva. A primeira plataforma de lançamento já não consegue continuar o ataque. Aos 32 minutos e 38 segundos, o Seahawk desloca os seus sensores para o quarto barco. A tripulação transmite coordenadas precisas ao cruzador, que continua a proteger o anel interior do porta-aviões. O cruzador acompanha a pequena embarcação enquanto acelera para sul depois de lançar o quinto torpedo. Um disparo controlado atinge perto da casa de máquinas. A velocidade cai de mais de 30 nós para menos de 10. Segundos depois, o barco deixa de virar e começa a derivar. Duas plataformas de lançamento já neutralizadas, mas o quinto torpedo continua na água. Às 4 horas e 33 minutos, a arma cruza as 3.000 jardas. O porta-aviões completou a curva e move-se agora quase diretamente na sua direção. Prepara-se outra contramedida, mas a equipa de sonar relata algo fora do comum. O torpedo não está a seguir o ruído das hélices do porta-aviões, o rumo mantém-se estranhamente constante. A arma parece seguir um ponto de interseção programado, em vez de se guiar de forma contínua pelo alvo. Isso torna-a mais difícil de distrair, mas também menos capaz de reagir a uma manobra precisa. O oficial de sonar calcula a geometria. Existe uma passagem estreita do lado leste do torpedo. Se o porta-aviões mantiver rumo e velocidade, a arma passará pela zona de bombordo, com uma margem inferior a 200 jardas. Qualquer curva prematura traria a linha central do navio de volta ao caminho da arma. A recomendação chega à ponte. Manter rumo, manter velocidade. O comandante confirma. Firme como está. Aos 33 minutos e 41 segundos, o torpedo cruza as 2.000 jardas. Na ponte, ninguém se mexe exceto o timoneiro. A proa do porta-aviões corta a água em linha reta. Não se lançam mais iscos, não se ordena nenhuma curva evasiva. O oficial de ação tática vê a trajetória projetada passar perto da bombordo do navio. 1.400, 1.700 jardas. O torpedo está agora suficientemente próximo para os sensores instalados no casco do porta-aviões ouvirem claramente a sua propulsão. Aos 34 minutos e 39 segundos, uma esteira pálida surge à frente de bombordo. A arma passa quase paralela ao casco, mantendo-se junto ao navio durante vários segundos. Depois afasta-se, e o torpedo detona atrás do través de bombordo. A explosão atinge o porta-aviões como uma pesada concussão subaquática. O convés estremece, várias luzes tremem. Chega de imediato um relatório de controlo de avarias. Sem penetração do casco, propulsão operacional. O porta-aviões continua para norte. Às 4 horas e 35 minutos, o radar do Seahawk detecta os dois barcos iranianos ainda com capacidade de manobra. Ambos viram ao mesmo tempo em direção à formação americana. Um começa a transmitir um sinal de controlo potente. No segundo barco, a câmara de infravermelhos mostra tripulantes abaixar outro objeto pela popa. Uma sonoboia detecta o movimento metálico de um mecanismo de lançamento a abrir-se sob a linha de água. O operador do sensor fica a olhar para o ecrã. Ainda tem armas disponíveis. 2 barcos já parados, 5 torpedos já na água e o ataque ainda não terminou. 2 barcos iranianos continuam operacionais. Um move-se para o oeste, em direção ao tráfego comercial. O outro acelera para sul, a transmitir um sinal controlado forte o suficiente para ser detectado por toda a formação. Atrás deles, 2 barcos incapacitados derivam sem propulsão. À frente, o porta-aviões ainda recupera da concussão subaquática do quinto torpedo. O ataque falhou em parar o navio, mas não terminou. Dentro do centro de informação de combate, o ecrã tático está sobrecarregado de trajetórias incompletas. Contactos de radar aparecem e desaparecem na confusão das ondas. Sonoboias reportam movimentos intermitentes sob a superfície. Navios civis
continuam a atravessar a zona, obrigando as escoltas americanas a separar embarcações hostis do tráfego neutro antes de poderem usar força. O comandante do grupo de ataque emite nova ordem: localizar todas as plataformas de lançamento, limpar o espaço de combate. Aos 35 minutos e 24 segundos, o avião de alerta antecipado Hawkeye, designação E-2D, que orbitava a leste da formação, vira em direção ao porta-aviões. O seu radar começa a construir uma imagem de superfície mais ampla. Dados dos contratorpedeiros, do cruzador, do Seahawk e dos sistemas de navegação civis fluem para uma única rede tática. Os contactos separados começam a alinhar-se. O barco iraniano a oeste não estava simplesmente a fugir. Dirigia-se a um navio porta-contentores que seguia para norte, tentando colocar a embarcação civil entre si próprio e o contratorpedeiro leste. O barco a sul transmitia ecos de radar falsos enquanto mantinha velocidade reduzida. Os sistemas de apoio eletrônico detetavam vários sinais, mas as imagens de infravermelhos mostravam apenas um casco real. As tripulações iranianas tentavam reconstruir a camuflagem que tinha tornado possível o primeiro ataque. Às 4h36, o convés de voo do porta-aviões recebe autorização para retomar operações limitadas. As equipas movem-se de imediato. Um circuito de radar danificado permanece isolado. O elevador de armamento afetado pela primeira explosão continua bloqueado entre convéses, mas as catapultas dianteiras estão operacionais. 2 caças Super Hornet FA-18 são reposicionados para descolagem, não para atacar cegamente sobre águas cheias de tráfego civil, mas para identificar os barcos restantes, afastá-los dos navios civis e fornecer dados de pontaria contínuos às forças de superfície. Aos 36 minutos e 48 segundos, o primeiro caça chega à catapulta. A equipa de convés limpa a zona de lançamento. Os motores aumentam de potência, a peça de retenção liberta-se. O Super Hornet cruza o convés em poucos segundos e desaparece na escuridão para além da proa. Segue-se o segundo caça. Ambos viram para oeste e sobem acima do grupo de ataque. Às 4h37, o Hawkeye atribui a cada caça um setor separado. O primeiro Hornet dirige-se à rota de navegação comercial. O sistema de pontaria por infravermelhos localiza o barco iraniano a oeste, junto ao lado de bombordo do porta-contentores, a menos de 200 jardas do casco civil. Nenhum navio americano pode engajá-lo em segurança a partir do ângulo atual. O Hornet desce e cruza a frente do barco a baixa altitude. A tripulação iraniana afasta-se do avião. Pela primeira vez, o barco sai da sombra de radar do porta-contentores. O Hawkeye assinala a abertura. Contacto de superfície exposto, 20 segundos. A peça do contratorpedeiro leste já está apontada ao alvo. O sistema de tiro desloca o ponto de mira do compartimento da tripulação para a secção dianteira do leme. O primeiro disparo entra na água junto ao barco, que vira bruscamente. O segundo atinge perto da proa. A velocidade cai, o casco deixa de responder ao leme com precisão e começa a rodar sobre a própria esteira. Os motores continuam ativos, mas já não há rumo controlado. Aos 38 minutos e 12 segundos, o contacto a oeste é declarado incapaz de continuar o ataque. 3 barcos já incapacitados, resta um. O barco iraniano a sul desaparece do radar 40 segundos depois. Reduziu velocidade, desligou os sistemas principais, deixou que as ondas apagassem a sua esteira. As emissões eletrônicas cessam. O eco de radar funde-se com a desordem da superfície. O Seahawk avança para a última posição conhecida. O radar de busca de superfície não encontra nada. O helicóptero desce abaixo dos 500 pés e muda para infravermelhos. Uma assinatura de motor a desvanecer-se aparece por instantes e depois some-se. O barco desligou-se por completo. Não está em fuga, está à espera. Às 4h39, o Seahawk inicia um padrão de busca lento, enquanto o contratorpedeiro do sul se aproxima do porta-aviões. O último barco pode estar à deriva abaixo do horizonte de radar, pronto a disparar assim que a formação americana cruzar a sua posição.
Então uma sonoboia detecta movimento sob a superfície. O sinal é fraco, não corresponde ao padrão de propulsão a alta velocidade dos torpedos anteriores, desloca-se devagar, quase em silêncio, em rumo nordeste. A equipa de sonar calcula a trajetória. Não se dirige à posição atual do porta-aviões, mas ao ponto onde o navio estará dentro de alguns minutos. Possível arma de interseção submersa. O oficial de ação tática sobrepõe a rota projetada à trajetória de navegação do porta-aviões. As linhas cruzam-se. O grupo de ataque foi manobrado, sem o saber, em direção a outro ponto de engajamento já preparado. Às 4h40, o comandante tem duas opções: manter o rumo atual e aproximar-se do contacto submerso, ou virar a leste, em direção à última posição conhecida do barco iraniano restante. Nenhum caminho está livre, o objeto subaquático ainda não foi classificado, e o barco de superfície pode transportar mais uma arma. O comandante decide: guinar à direita, rumo 080. Vamos enfrentar o contacto. O porta-aviões muda de rumo. O cruzador e os dois contratorpedeiros ajustam posições. A escolta do sul coloca-se entre o navio principal e a suspeita trajetória subaquática, e o Seahawk regressa à área onde o barco iraniano desapareceu. Aos 40 minutos e 43 segundos, a câmara de infravermelhos do helicóptero encontra uma pequena mancha de calor residual. O barco deriva sem motores, o casco quase imóvel entre as ondas. No convés de popa, vários tripulantes reúnem-se à volta de uma consola eletrônica. Um cabo estende-se dela até a água. O barco não está a preparar um lançamento convencional de torpedo, está a guiar o objeto submerso já em movimento. Embarcação de superfície a orientar o contacto submerso. O grupo de ataque procura de imediato a transmissão. O sistema de guerra eletrônica do cruzador isola uma frequência estreita que liga o barco à arma subaquática, encriptada, mas contínua. O último barco iraniano está a enviar correções de rumo. Às 4h41, o grupo de ataque ativa contramedidas eletrônicas. O cruzador transmite primeiro. Uma plataforma de guerra eletrônica aérea distante acrescenta uma segunda camada de interferência. A frequência de controlo enche-se de ruído. O objeto submerso reage de imediato. Muda de rumo para leste, depois para norte. Depois volta ao ponto de interseção original. O barco iraniano aumenta a potência de transmissão, tentativa que o torna visível em toda a rede americana. O Seahawk bloqueia a câmara de infravermelhos na consola de controlo e transmite um último aviso. Embarcação militar iraniana. Cesse as transmissões de controlo hostis e permaneça parada. A transmissão continua. O objeto submerso corrige de novo. O contratorpedeiro do sul roda a peça de 5 polegadas em direção ao barco. Aos 42 minutos e 7 segundos, dispara. O tiro atinge a secção de popa acima da linha de água, destruindo o conjunto de antenas e o equipamento de controlo sem atingir o casco principal. O sinal desaparece. No sonar, o contacto submerso perde o rumo constante, afasta-se gradualmente do porta-aviões, entra numa curva larga e começa a mover-se para sul. O último barco iraniano continua à tona, mas imóvel, motores desligados, transmissor destruído. As 4 plataformas de lançamento estão agora neutralizadas. Aos 42 minutos e 41 segundos, o Centro de Informação de Combate começa a limpar as trajetórias hostis do ecrã. O primeiro barco incapacitado a leste da formação, o segundo parado perto do setor norte, o terceiro sem governo junto à rota de navegação, o quarto à deriva a sul, sem comunicações. O lento objeto submerso afasta-se. Pela primeira vez em 25 minutos, nenhuma arma ativa se aproxima do porta-aviões. O oficial de ação tática ordena uma varredura completa de sonar antes de reduzir o estado de alerta do navio. Os contratorpedeiros alargam os seus setores de busca. O Seahawk larga outra sonoboia atrás do porta-aviões. Durante 3 segundos, o ecrã permanece limpo. Depois, surge um novo som. Um motor a arrancar, fraco no início, a aumentar rapidamente. O contacto está mesmo atrás do porta-aviões. Não acabou de ser lançado.
Esteve ali, silencioso, debaixo de água, desde antes de o primeiro torpedo entrar na formação. Agora, acelera em direção à popa do navio. Nova trajetória de torpedo. O operador de sonar confirma a marcação. Distância de 2.200 jardas, a fechar depressa. Todos os barcos iranianos já tinham sido incapacitados. Ninguém estava a controlar esta arma. Esperara, escondida, que o porta-aviões chegasse à posição final da emboscada. São 4 horas e 43 minutos, e o sexto torpedo acelera em direção à popa do porta-aviões rumo 184, distância de 2.200 jardas. A arma esteve silenciosa sob a superfície muito antes de o primeiro ataque começar. Não foi lançada por nenhum dos 4 barcos, agora à deriva e sem potência. Fora colocada antecipadamente. Os barcos iranianos passaram 26 minutos a empurrar o porta-aviões para norte e depois para leste, reduzindo-lhe as opções até o navio entrar na zona de ativação desta última arma. Todo o ataque fora construído em torno desta posição final. Dentro do centro de informação de combate, a trajetória projetada do torpedo assenta sobre a secção de propulsão do porta-aviões. Tempo até o impacto, 73 segundos. O comandante ordena mais potência. Os 4 veios de hélice aumentam a velocidade, impulsionando o navio para a frente, mas a aceleração também aumenta a assinatura acústica atrás do casco. Para o torpedo, a popa do porta-aviões torna-se agora o alvo mais ruidoso na água. Virar demoraria demasiado tempo. Reduzir velocidade deixaria a arma fechar a distância. Só o contratorpedeiro mais próximo está posicionado para intervir. Aos 43 minutos e 18 segundos, a escolta do Sul vira de novo em direção à esteira do porta-aviões. O comandante compreende de imediato a geometria. O contratorpedeiro não pode disparar contra o torpedo, não pode fugir dele indefinidamente. Só pode oferecer à arma um alvo mais forte e afastá-la do navio principal. Preparar todas as contramedidas restantes. O contratorpedeiro aumenta a potência e cruza atrás do porta-aviões, a sua esteira a expandir-se sobre a linha de aproximação do torpedo. No ecrã tático do porta-aviões, o símbolo do contratorpedeiro desloca-se entre a linha vermelha e a popa do navio principal. A distância entre os 2 navios americanos cai para menos de 1 milha. O torpedo segue em linha reta. Aos 43 minutos e 41 segundos, o contratorpedeiro larga o primeiro isco, a transmitir o padrão acústico de um grande navio a virar sob potência máxima. O torpedo não reage, já classificou o porta-aviões e permanece fixo no alvo original. Distância, 1.700 jardas. O contratorpedeiro volta a aumentar velocidade. As turbinas empurram o navio através da esteira do porta-aviões, criando um som mais agudo e mais variável do que o do navio maior à frente. O sistema de detecção do torpedo começa a comparar as 2 fontes. O rumo desvia-se 1 grau para oeste, depois outro. Às 4 horas e 44 minutos, a arma desvia-se para o contratorpedeiro. Trajetória a mudar. Torpedo a seguir a escolta. O porta-aviões mantém o rumo. Ninguém na ponte trata a mudança como vitória. O torpedo abandonou o navio principal, mas o contratorpedeiro está agora diretamente dentro do seu caminho de ataque. Distância à escolta, 1.300 jardas. O contratorpedeiro vira para sul, arrastando a arma para longe do grupo. Os iscos restantes são preparados em sequência, cada um a ser largado a uma distância diferente, construindo um rasto de assinaturas de propulsão falsas atrás do navio. O torpedo continua a fechar, 1.000 jardas, 800. A equipa de sonar do contratorpedeiro identifica o comportamento da arma. Reage com mais força a mudanças na velocidade das hélices. O sistema de detecção prioriza a aceleração e não a fonte de ruído constante mais forte. O comandante do contratorpedeiro tem uma única oportunidade: criar o sinal acústico mais forte possível e depois retirá-lo. Aos 44 minutos e 36 segundos, ordena potência máxima. O navio acelera com força. A popa afunda-se mais fundo à medida que as hélices mordem a água. O torpedo corrige de imediato, movendo-se para o centro da esteira do contratorpedeiro. Distância, 600 jardas.
Preparar para reduzir potência. A ponte fica em silêncio. O operador do isco observa o torpedo aproximar-se do ponto de largada. 500 jardas, 450. Largar. A contramedida final entra na água mesmo atrás do contratorpedeiro. Durante 2 segundos, o navio mantém potência máxima, permitindo ao dispositivo registrar e reproduzir o seu padrão acústico. Depois o comandante ordena: todos os motores atrás, leme todo à direita. O contratorpedeiro reduz potência e vira bruscamente para fora da sua própria esteira. O isco continua a avançar acusticamente, difundindo o som de um navio que já ali não está. O torpedo permanece fixo no alvo falso. Aos 45 minutos e 12 segundos, passa atrás da popa do contratorpedeiro. O navio inclina-se na curva enquanto o torpedo avança para o isco. A distância entre eles aumenta: 100 jardas, 200, 300. A arma detona. Uma coluna de água ergue-se atrás do contratorpedeiro, elevando-se acima do mastro de popa antes de desabar sobre o mar. A onda de choque atinge o casco e lança água sobre o convés traseiro. Dentro do navio, as luzes tremem, várias consolas reiniciam-se momentaneamente, um sensor de leme registra uma falha e volta ao normal. O contratorpedeiro permanece sob controle. O porta-aviões continua para leste. Às 4 horas e 46 minutos, todas as unidades de sonar da formação começam a procurar novo contacto. Ninguém assume que o ataque terminou. O Seahawk larga mais sonoboias ao longo da rota do porta-aviões. Os contratorpedeiros alargam o padrão de busca. O cruzador vigia os barcos incapacitados à procura de nova atividade eletrônica. Sobre a formação, o Hawkeye procura além do horizonte por aeronaves de apoio ou unidades adicionais de superfície. Os Super Hornet permanecem no ar. Durante 90 segundos, nenhuma nova arma aparece. Aos 47 minutos e 39 segundos, o oficial de sonar transmite o relatório que toda a formação esperava. Nenhum contacto ativo de torpedo. O estado de postos de combate mantém-se em vigor. As equipas de controlo de avarias continuam a inspecionar o porta-aviões de proa a popa. A primeira quase detonação perturbou os sistemas elétricos em 2 compartimentos exteriores. A quinta arma causou uma pequena deformação estrutural junto a um espaço de serviço. Nenhum veio de propulsão foi danificado. Nenhuma secção do convés de voo foi perfurada. O porta-aviões mantém capacidade de conduzir operações aéreas. Às 4 horas e 49 minutos, os 2 contratorpedeiros regressam às posições de proteção. Um coloca-se entre o porta-aviões e os barcos iranianos incapacitados. O outro mantém o setor sul, cobrindo por sonar o local da última explosão. O Seahawk sobrevoa em círculos as 4 embarcações atacantes. Nenhuma delas se move taticamente. A primeira perdeu propulsão, a segunda permanece parada a norte da formação, a terceira já não consegue governar, a quarta perdeu o equipamento de controlo e a rede de comunicações. Um aviso é transmitido em canal marítimo aberto. Embarcações iranianas permaneçam paradas, não operem armas, motores ou equipamento de comunicações. Não há resposta. Não há novo lançamento. Às 4 horas e 51 minutos, o convés de voo dianteiro do porta-aviões reabre. As equipas retiram água e destroços da zona de lançamento, verificam-se as correntes de amarração. Os aviões mantidos durante o ataque são reposicionados. Um Super Hornet avança para a catapulta. O vapor sobe ao longo do convés, enquanto o navio mantém velocidade contra o vento. Minutos antes, 6 torpedos moviam-se na água à sua volta. Agora o porta-aviões prepara-se para lançar aeronaves de novo. Aos 52 minutos e 26 segundos, o caça de escola sobe sobre a proa, vira para sul e junta-se à patrulha aérea de combate sobre a formação. Dentro do centro de informação de combate, os analistas reconstroem o ataque. O primeiro torpedo forçou o porta-aviões a virar à esquerda. O segundo visou a popa exposta. O par do norte fechou as restantes rotas de fuga. O quinto foi lançado enquanto a rede de sonar ficava cega por uma explosão subaquática. O sexto esperou em silêncio.
exatamente no ponto para onde as armas anteriores tinham sido desenhadas para empurrar o navio. Não foram 6 disparos independentes, foi uma única emboscada coordenada, executada em fases. O plano fora preciso, mas assentava numa única suposição, que as tripulações iranianas tratavam o porta-aviões como um alvo isolado. Não era. O sonar do porta-aviões detetara as armas. As suas escoltas tinham se colocado no caminho delas. O Seahawk expusera os barcos de lançamento. O Hawkeye ligara todos os sensores da formação. O Super Hornet separaram embarcações hostis do tráfego civil. A guerra eletrônica quebrara o último elo de controlo. Cada plataforma agira como parte de um único sistema. Às 4h55, o porta-aviões mantém rumo a leste sob a primeira luz do amanhecer. Os contratorpedeiros regressam à formação. O Seahawk passa junto ao costado de estibordo antes de virar para o convés de voo. Atrás do grupo de ataque, 4 barcos torpedo iranianos permanecem imóveis sobre a água escura. Durante 38 minutos, tentaram controlar os movimentos de um porta-aviões americano. Obrigaram-no a virar. Separaram as suas escoltas. Colocaram 6 armas no mar. Mas cometeram um erro fatal. Acreditaram que estavam a atacar um único navio. A Marinha dos Estados Unidos combateu como uma rede inteira, cada sensor e cada tripulação a responder pelo conjunto, e não isoladamente. A emboscada fechou-se a partir de 4 direções diferentes, planeada ao pormenor, quase perfeita no papel. E ainda assim, ao nascer do dia, restava apenas uma força capaz de continuar a mover-se. Quem já sentiu aquele momento em que tudo parece calmo e, de repente, uma única palavra muda tudo? Talvez reconheça algo nesta noite sobre o Golfo. A diferença entre sobreviver sozinho e sobreviver em equipa. Fica a dúvida para quem ouve esta história pensar com calma. Seria a disciplina de manter rumo, sem se desviar mesmo com a morte a passar a 200 jardas, um ato de coragem ou de loucura? E perante barcos escondidos atrás de navios civis, onde cada disparo podia acertar em quem nada tinha a ver com aquela guerra, havia quem hesitasse mais do que devia. Ou foi exatamente essa hesitação que evitou uma tragédia maior? Não há resposta fácil. Só a certeza de que, naquela madrugada, uma escolha errada teria custado muito mais do que um navio.